Paz de Deus a todos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Você está no canal Em Defesa de Cristo, onde nós tentamos levar, conforme a luz das Escrituras, aquele que tem sede e fome da palavra de Deus. E hoje aqui nós estamos com uma participação especial, minha querida esposa. Eu trouxe ela para saudar todos aqui com a santa paz de Deus. Paz Deus. E o importante, irmãos, é que nós vamos estudar a carta de Tiago hoje, e é um tema bastante relevante, bastante importante para a nossa fé cotidiana, que fala sobre a fé e as obras, fala sobre a fé genuína, fala sobre a língua. Então nós vamos estudar esses temas aqui e espero que esse tema ajude a cada um de nós, né? Que seja, como a gente sempre costuma falar aqui, nós temos as escrituras como a nossa regra de fé e conduta, né? Então, bora para o vídeo. Aqui, meus irmãos, nessa carta de Tiago, escrita por Tiago, irmão de Jesus, o foco principal que traz essa carta é a integração entre a fé e a obras, né? A unidade que tem que ter entre fé e obras, né? Para que, segundo a graça, haja uma, uma conversão verdadeira, uma fé genuína. E isso aqui é um texto que confronta, exorta e também convida o leitor, nós que somos leitores, né? É uma vida de coerência espiritual. Ela provavelmente foi escrita entre 44 e 49 depois de Cristo, e é onde o Tiago aborda as questões práticas, né, da vivência cristã em meio a desafios tanto sociais quanto espirituais da época. A gente vai começar, que nem eu falo, é sempre interessante que os irmãos anotem, porque nós sempre trabalhamos com temas, né, os temas centrais de cada capítulo, e nos versículos nós fazemos uma análise dentro da luz das Escrituras, né? E que nem nesse capítulo 1, o tema central é maturidade espiritual, que é desenvolvida através das provações e a real necessidade de pedir sabedoria a Deus. Então, se analisarmos aqui, ó, Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, aqui na carta, que nem eu falo, os irmãos anotem, tema central, o que foi analisado da leitura nos capítulos, tal e tal, que nem aqui. Estamos analisando o capítulo 1, nos versículos 1, no versículos 2 ao 4. Aqui, irmãos, Tiago, basicamente, ele encoraja os crentes a considerarem as provações como motivo de alegria, porque essas provações, elas produzem quê? Perseverança. E aqui destaca que a palavra grega que para perseverança, hipomoné, indica resistência ativa, uma qualidade que realmente é transformadora na nossa vida. Essa é a análise dos capítulos, do capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Dando seguimento, a gente vai passar agora aqui para os versículos 5 ao 8. Depois é que nem eu falei, depois os irmãos leem em casa, veja. Que nem eu falo, né? É interessante, né? Que nem nós estamos aprendendo aqui à luz das Escrituras, é interessante que nem em Atos 17:11, onde Lucas enaltece, né, os bereanos por confrontarem o que era dito por Paulo em suas pregações com a veracidade das Escrituras. Então é interessante, né? Quando você chegar em casa, tiver um tempinho, é, pega sua Escritura, sua Bíblia e analisa o que foi falado, se realmente o que eu estou falando está tá condizente com as escrituras. É isso que os bereanos faziam que fazia que Lucas os tivessem como nobres. Bom, dando continuidade aqui, ó, em Tiago, dos 5 ao 8, ele mostra aqui que a sabedoria ela vem de Deus e deve ser pedida com fé, mas sem duvidar.
E na hermenêutica, esse trecho reforça o quê? A confiança total na providência divina e rejeita o que? A inconstância espiritual. A nossa fé tem que ser uma fé sem ser vacilante, tem que ser uma fé ativa, uma fé verdadeira, sem duvidar, né? E rejeita totalmente a inconstância espiritual, nos versículos 5 ao 8. Já nos versículos 22 ao 25, 22 ao 25. Aqui é aquela famosa exortação, né? Para nós, né, irmão? Serve para mim, serve para qualquer um que se diga cristão, né? Que nós temos que ser praticante da palavra e não apenas ouvintes. E aqui onde Tiago ele apresenta a vida cristã como a resposta prática ao evangelho. E não só meramente intelectual ou de sabedoria humana, mas que nós temos que ter essa vida cristã, né, como uma resposta prática ao evangelho. Nós temos que viver esse evangelho e não somente sabermos e não vivenciarmos isso. E aqui nesse, nesse capítulo de Tiago, ele mostra, ele enfatiza o quê? Que essa vida cristã, ela não é simplesmente uma teoria, mas que realmente é necessário que haja mudança e que tem que ter um chamado, essa prática diária. Nós temos que viver isso diariamente, sem, sem vacilar. E que nós confiemos nessas provações como ferramentas de Deus, para que Deus nos molde, molde o nosso caráter, molde o nosso dia a dia, molde nosso viver como cristão. E o que traz esse capítulo é isso, exatamente isso. É essa vida cristã verdadeira, genuína, não só em palavras, né? Nós temos que transformar essa nossa vida de cristão praticando como como um cristão, tendo atos cristãos, palavras cristãs, mudança de vida, mudança de hábito. É o que nos traz esse capítulo um dessa carta de Tiago. Nós vamos passar agora para o capítulo 2 de Tiago. Aqui, esse capítulo é bem conhecido, né? E é o que não, acho que é o tema central da carta de Tiago, é o mais que fala de fé e obras, que é bastante discutido e muitas vezes mal entendido, né? E aqui Tiago nos remete a entender que essa transformação em nossa vida, nós temos que ter uma fé viva, que realmente tenha que ter uma fé genuína. E que como essa fé genuína é demonstrada? Por meio das obras. É isso que nós temos que entender. As obras não nos salvam, mas ela faz parte da salvação. Porque como nós vamos falar que nós temos fé sem as obras? É muito interessante o que Tiago fala, né? Nós vamos analisar aqui os textos aqui. Em Tiago 2, nós estamos trabalhando nos temas centrais, tá? Em Tiago 2, nos versículos 14
ao 17, Tiago faz uma pergunta bastante retórica, né? Ele fala assim, o que que adianta alguém dizer que tem fé, mas não a demonstra com obras? Isso indica que obras aqui não é esforço humano, não. Não está dizendo de esforço humano para salvação. Mas essa obra, ela tem que evidenciar uma fé genuína. É bastante interessante aqui, inclusive nós vamos ver aqui, quando ele, quando ele cita no versículo 15, e se o seu irmão, vamos ler aqui, ó, vamos ler aqui. E se o seu irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, aí alguém você vai passar do lado, vai falar assim, ô meu irmão, ó, eu sei que você está passando dificuldade, eu sei que você está passando, você não tem o que vestir, você não tem o que comer, ó, mas vá em paz, fique em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias. E aí você não fala assim, ah, não preciso dar nada. Vai orar a Deus, Deus vai te abençoar. Que obra que é essa? É isso que Tiago está dizendo. Se nós soubermos de um irmão que passa necessidade, que passa dificuldade, aí eu vou falar para o irmão, "Ô, irmão, vai orar a Deus, sendo que Deus já me mostrou a necessidade." É isso que Paulo, é o que Tiago está falando, meus irmãos. É simples. Essas são as obras. Porque se houve realmente uma mudança na tua vida, na nossa vida de cristão, nós temos que entender que essa base do evangelho, que é a caridade, que é a excelência do amor, isso vai ter que brotar em nós. Onde o Tiago explica aqui, se nós soubermos que o irmão está passando necessidade, está passando dificuldade, nós falamos que temos fé, mas nós não os ajudamos, nós não estamos fazendo essa obra. Não é algo humano com as nossas mãos, mas essa obra que é isso, é esse amor praticante, essa caridade praticante. Isso aí tem que estar dentro do cristão. Vamos dar continuidade aqui. No capítulo 19 é o que ele fala aqui, ó. Até os demônios creem e tremem. Tiago, ele nos mostra aqui que é uma fé intelectual, apenas de palavras, desprovida de frutos, é estéril. Onde que nós acabamos de falar desse fruto, de nós sabermos da necessidade do nosso irmão e pedir por amor a Deus. Não está tendo fruto em nós. Essa fé nossa é estéril. Aqui no capítulo, no versículo 26, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Essa aqui é uma das afirmações mais diretas de toda a carta. É uma afirmação verdadeira. Não que as obras que nos salva é a graça, mas para que essa graça realmente esteja habitando em nós, para que essa fé verdadeira esteja em nós, que essa fé genuína seja verdadeira, tem que haver essa mudança, tem que haver essa obra dentro de nós. É isso que Tiago fala aqui. Se realmente essa fé é genuína, se essa conversão é genuína dentro de nós, vai haver obras. E sem esforço, porque realmente nós fomos convertidos. E em nós há essas obras. E aqui ele simplesmente fala, mostra a sua fé de ações. É uma fé que realmente tem que impactar o nosso próximo, fazer diferença na vida do nosso próximo. E isso tudo é para um motivo, para que Deus seja glorificado. Essa é
É o capítulo 2 de Tiago que fala da fé sem as obras. E é muito interessante que quando o Tiago fala aqui no versículo 18, ele diz assim, ó, mas dirá alguém, tu tenhas a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está falando aqui é simplesmente assim, ó. Eu, eu, através do meu testemunho, do meu dia a dia, do que eu faço em prol do meu próximo, eu mostro que eu fui convertido, que essa fé em mim é genuína. Agora você que fala que foi convertido, que tem fé, você não ajuda o teu próximo, você não ajuda o necessitado, você manda só esperar em Deus. Mas você que sabe da necessidade do teu amigo, do teu próximo, do teu irmão, não ajuda. Tiago está falando simplesmente isso. Ele fala assim: eu me mostro, eu mostro a minha fé, que a minha fé é genuína, porque eu ajudo meu próximo, eu ajudo o necessitado. Em mim houve realmente uma conversão. Então, esse aqui é, a, é o capítulo 2 de Tiago. É bastante interessante. Nós vamos passar para o capítulo 3 agora, aqui de Tiago. É, o tema aqui é a língua, né? Fala sobre a língua. Eita, língua. E a sabedoria. Ô, irmãos, mas eu tô falando assim, viu? Eu tô falando aqui quando a gente vai falar das coisas de Deus que a gente vai pregar. O primeiro que ouve é nós, viu? Isso aí serve mais para nós, primeira coisa, porque os nossos ouvidos estão mais perto do que de qualquer um. Então, isso aí serve para nós também, tá? E aqui o tema central aqui é o quê? É o controle da língua e a sabedoria divina, né? Essa sabedoria celestial. Aqui, no, no capítulo 3 nos versículos do versículo 1 ao 12, tá, irmãos? Depois os irmãos leiam aí o que vai ser dito, essa análise do que vai ser dito, para os irmãos entenderem aí nas vossas casas aí. Aqui, Tiago, ele basicamente adverte sobre o poder maligno da língua, o destrutivo da língua. E ele compara a língua como um fogo ou um leme que controla um navio. E isso ele revela a verdadeira preocupação com o impacto dessas palavras, com o que pode acontecer quando nós falamos ou profetizamos ou acusamos ah, com as nossas palavras, que tanto podem edificar quanto destruir. É esse que é o problema da, das nossas palavras no nosso dia a dia. Já no, nos capítulos, nos versículos 13 ao 18, aqui, ó, do 13, que fala que eu não vou ler os versículos por versículos, porque o vídeo, senão o vídeo se torna muito longo, tá, irmãos? No Tiago 13, 3, dos versículos 13 ao 18, Tiago basicamente ele contrasta, ele mostra que a sabedoria terrena, a base dela é o que? A inveja e a ambição. Ela é marcada pela inveja e pela ambição. E enquanto a sabedoria divina, essa sabedoria celestial, ela é o que? Ela é pacífica, ela tem misericórdia, ela é misericordiosa, ela é pura, ela é limpa. E isso remete o quê? Para a necessidade de nós vivemos totalmente de sabedoria em submissão a Deus.
Quando nós falamos de sabedoria divina, é a gente crê que as escrituras que é a nossa regra de fé e conduta, nós temos que colocar isso em prática, nós temos que entender que a sabedoria divina, ela tem que andar, é assim, irmãos, ó, eu sempre falo que, que o Espírito Santo, que foi quem regeu as Escrituras, porque as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus a cada homem de Deus. E é esse mesmo Espírito Santo que habita em nós que vai nos dar esse entendimento. Então é necessário que nós, quando nós falamos das Escrituras, quando nós analisamos as Escrituras, nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que foi quem regeu as próprias Escrituras. Então, aqui, basicamente, Tiago ele fala que nós temos que cuidar do que sai da nossa boca, que nós falamos, e que nós temos que buscar a sabedoria de Deus para nós sermos guiados na sabedoria de Deus em nossas vidas. Vamos passar para o capítulo 4. Aqui já no capítulo 4 fala sobre orgulho, nós temos a submissão de Deus. Aqui esse tema central que seria que essa humildade, né, como caminho para verdadeira espiritualidade. Em Tiago, capítulo 4 dos versículos 1 ao 3, Tiago ele fala da origem dos conflitos, que é o egoísmo e os desejos carnais. Isso remete, isso aponta, isso mostra para a necessidade de examinar todo dia nosso interior, que habita em nós, e, e em busca do quê? Da raiz do pecado, de onde está surgindo esse desejo, de onde está surgindo esse pecado, que é as raízes do pecado. Então nós temos que examinar nosso interior todos os dias, buscando o quê? Da onde surge o pecado? O que há de errado em nós? Aonde que eu posso melhorar? É isso que Tiago fala. E muitas vezes, quando ele fala aqui, que nós, inclusive, muitas vezes nós não sabemos pedir até uma oração. Nós queremos fazer de Deus de nossos servos, ao contrário, né? Então é bastante interessante o que Tiago fala aqui. Aí vem a resposta de Deus aqui nos versículos 6 ao 10. Aqui, depois os irmãos leem em casa aí, ó. Aqui fala assim que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui, conforme eu havia falado, né, que muitas vezes nós queremos fazer Deus de nosso servo, né? Tudo nós vamos pedir, tudo nós queremos, tudo é só pedir, só pedir, só pedir, só pedir, só pedir. Muitas vezes nós nos pegamos, irmãos. Quantas vezes nós vamos a um culto, ao invés de nós levarmos para Deus o nosso glória, nossa exaltação, nosso louvor, a nossa adoração, nós estamos lá indo fazer pedidos a Deus, nós vamos para pedir a Deus. Então, se um culto é cultuar a Deus, você levar o seu melhor a Deus, então nós temos que entender que um culto é isso, que nós temos que levar o nosso melhor a Deus. E isso nos chama o quê? É uma completa submissão, uma rendição diante de Deus. E faz com que nós reconheçamos nossa total dependência dele.
Aqui já nos versículos 13 ao 17 fala da soberania de Deus sobre os nossos planos, né? Ele enfatiza isso, né? Que eu não sou orgulho, o orgulho humano, ele deve ceder ao. Muitas vezes nós fazemos quantos planos eu já fiz, irmão. Eu falo por mim, quantos planos eu já fiz, vou fazer isso, aquilo, mas esse eu é o problema. Agora, quando você fala se o Senhor quiser, é porque tudo está debaixo das mãos do Senhor, né? Se a soberania dele, a soberania. Então, muitas vezes nós fazemos planos, mas talvez muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. É isso, então, quando nós falamos se o Senhor quiser, assim como o Tiago enfatiza aqui, pode ter certeza que aí vai ser feito à vontade dele, não a nossa. E aqui a mensagem que Tiago fala é claro que nós temos que nos submeter ao Senhor e, e essa humildade, quando nós nos submetemos ao Senhor, ela abre as portas para a graça divina. Louvado seja Deus, irmãos. Estou contente com o estudo de hoje. Todos eu estou contente, mas hoje está um dia especial. É, aqui no capítulo, vamos passar para o capítulo 5, capítulo final aqui de Tiago. Aqui fala sobre justiça, sobre paciência, fala sobre oração, e aqui o tema central é a justiça social e a paciência nas tribulações, e também fala do que? Do poder da oração. Aqui, se analisarmos o capítulo 5 nos versículos 1 ao 6, Tiago está fazendo uma advertência muito severa contra os ricos, os opressores, aqueles que muitas vezes fazem acepção de irmãos, de pessoas. Isso é no nosso meio. Tiago não está falando para não crentes, não está falando para gentios, não. Ele está falando para crentes. Ele está falando para as 12 tribos aqui. E ele faz essa advertência severa contra esses ricos, né, esses opressores, e destaca, ele enfatiza aqui que esse julgamento que estão reservados para aqueles que acumulam riquezas à custa do quê? De exploração. É muito interessante isso. Essa advertência que Tiago faz aqui. Agora nos versículos 7 ao 11, ele mostra que a paciência ela é incentivada como um exemplo de Jó. E nós aprendemos e nós temos que entender que o tempo de Deus ele é perfeito e nós temos que ter essa segurança que a sua recompensa vem, que a sua recompensa ela é segura. Mas é o que? É o tempo dele, é o tempo de Deus, não o nosso tempo. Por isso que, como eu falei no capítulo anterior, né, que fala muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus, e aqui Deus mostra mais uma vez que o tempo dele é perfeito. Só que a sua recompensa é conforme a sua vontade e no seu tempo, e ela é segura. Já nos versículos 13 ao 16, ele mostra o poder da oração, né? Da oração e da confissão, que são poderosas para curar, para restaurar.
ele enfatiza que essa oração ela é justa, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, nós temos que perseverar, é o que o Tiago está falando, nós temos que perseverar, nós temos que orar com fé, nós temos que ser justos com o nosso próximo. Nessa é a exortação do capítulo 5 aqui de Tiago. Essa carta de Tiago, meus irmãos, ele é um chamado contínuo à coerência entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Ou seja, nós temos que professar e viver aquilo que nós professamos. E essa mensagem aqui dessa carta de Tiago, ela mostra a necessidade de uma fé que transforma a nossa conduta e impacta os irmãos ao nosso redor, na nossa vida, no nosso cotidiano. E também mostra para vivermos segundo o que? Os ensinamentos das Escrituras. Que nós precisamos buscar essa sabedoria, cultivar humildemente e sermos fiéis praticante da, da palavra de Deus, né? Que nós possamos viver como um reflexo realmente de Cristo. E nós vamos fazer isso como? Demonstrando a nossa fé em atos, ou seja, em obras de amor e justiça. A obra, meu irmão, não é mãos humanas. Essa fé, essa obra é a nossa conversão. Isso é, ou seja, essa caridade em nós, né, que a caridade é simplesmente a excelência do amor, né? Aí se existe isso, vai existir justiça e vai existir misericórdia em nós. Esse aqui foi o estudo de hoje, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado, que seja bastante proveitoso na vida dos irmãos. E cada dia, né, nós vamos aprendendo com a luz das Escrituras. Que Deus abençoe cada um. E já peço, meus irmãos, se os irmãos gostou do nosso conteúdo, se tem gostado de todo o nosso conteúdo, né, que o irmão compartilhe, aquele que já é inscrito, né, compartilhe, deixe seu like aí para nós, deixe seu joinha. E aquele que não é inscrito ainda, eu peço, né, que se inscreva no canal, que o intuito desse canal é somente levar a luz das Escrituras àquele que tem sede e fome da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos mais uma vez e até o próximo vídeo.